FCC, DPE, Defensor Público 2018. Sobre a disciplina na execução penal, é correto afirmar que o emprego de cela escura limita-se aos casos de cumprimento de sanção disciplinar. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. FCC, DPE, Defensor Público 2018. Sobre a disciplina na execução penal, é correto afirmar que se submetem ao seu regime apenas as pessoas condenadas, pois ao preso provisório é garantida a presunção de inocência. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 2º, parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. FGV, DPE, Técnico Superior Jurídico, 2014. Como resultado do reconhecimento do cometimento de falta grave enquadrada nos artigos 50, inciso 6 e 52 da Lei nº 7.210 de 84, o juiz da execução penal poderá decretar a perda parcial dos dias remidos, limitada ao patamar máximo de 1/3 a revogação do tempo a ser remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. FGV, MPE, Analista do Ministério Público Processual 2016. Mévio, primário, foi condenado por crime hediondo praticado em 2010. Após cumprir 2/5 da pena em regime fechado, o advogado do apenado pleiteou progressão de regime. O juiz, em atuação junto à Vara de Execuções Penais, entendendo que o fato praticado foi muito grave e violento em concreto, determina a realização de exame criminológico antes de conceder a progressão. A defesa apresenta agravo de execução. Ao se manifestar sobre o recurso, deverá o Ministério Público considerar que o juiz pode exigir realização de exame criminológico com base nas circunstâncias do caso concreto. Item correto. Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. FEPESE, MPE, Promotor de Justiça, 2014. Segundo dispõe a Lei nº 7.210 de 84, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão a ser cumprida nos regimes fechado e semiaberto, sendo vedado expressamente para o cumprimento do regime aberto. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. O FPR, DPE, Defensor Público 2014. A permissão de saída do estabelecimento penal, artigo 120 da Lei de Execução Penal, é possível para a realização de tratamento médico necessário e visita à família. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos: necessidade de tratamento médico. FCC-MPE, Promotor de Justiça, 2014. No tocante às autorizações de saída, julgue o item a seguir. A autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvida unicamente a administração penitenciária. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. FCC-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Apenas os condenados que cumprem pena no regime fechado poderão obter permissão para sair do estabelecimento em virtude de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. FCC-MPE, Promotor de Justiça, 2014. É indevida a determinação de utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado durante saída temporária, possível apenas como uma medida cautelar diversa da prisão. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 122, parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. FCC-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta para visita à família. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. FCC-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Os presos provisórios não poderão obter permissão de saída do estabelecimento. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. CESP-DPE, Defensor Público, 2018. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida. Item correto, súmula número 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao instituto da remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que a remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 129, parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino,
a frequência e o aproveitamento escolar. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que o benefício da remissão da pena será suspenso no caso de o condenado, por acidente, ficar impossibilitado para o trabalho ou o estudo. E tem errado, Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 4. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que é possível o acréscimo de 1/3 do tempo a remir no caso de conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental, médio ou superior. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Poderá abrigar condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Está sujeito o condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 2, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Tem duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição por nova falta grave, até o limite de 1/4 da pena. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: inciso 1, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. FCC, DPE, Defensor Público, 2014. As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento na própria cela devem ser aplicadas por prévio e fundamentado despacho do juiz e por ato motivado do diretor do estabelecimento, respectivamente. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 53.
constituem sanções disciplinares. Incisos 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. IBFC-TRE, Analista Judiciário 2014. Constitui sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 53. Constituem sanções disciplinares, inciso 5, inclusão no regime disciplinar diferenciado. IBAD-PC, Delegado de Polícia Civil, 2017. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, nos moldes da Lei de Execução Penal. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. FGV, CEGEP, Agente Penitenciário, 2013. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. É considerada falta leve: fugir. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 2, fugir. FGV, CEGEP, Agente Penitenciário, 2013. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. É considerada falta leve descumprir no regime aberto as condições impostas. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. CESP-PC, Agente de Polícia, 2013. O preso provisório, mesmo que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, não poderá ser submetido ao regime disciplinar diferenciado, que é destinado apenas aos presos condenados. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. No CEP, Sejus, Agente Penitenciário, 2017. Em relação aos direitos contidos na Lei de Execução Penal, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. É direito concedido ao preso proteção contra qualquer forma de sensacionalismo.
Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 41. Constituem direitos do preso, inciso 8, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. No CEP, Sejus, Agente Penitenciário 2017. Entre as sanções disciplinares contidas na Lei de Execução Penal, há a aplicação de multa. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 53. Constituem sanções disciplinares, incisos: 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. FCC, DPE, Defensor Público 2018. Sobre a disciplina na execução penal, é correto afirmar que configura falta grave o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. FCC, DPE, Defensor Público 2018. Sobre a disciplina na execução penal, é correto afirmar que as sanções coletivas podem ser aplicadas em caso de prática de falta grave. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.